abençoe você. Como toda quarta-feira, estamos ali na casa de Deus, buscando a orientação divina para a nossa vida cristã, para a nossa vida que é vivida pela fé dia após dia na palavra de Deus, que é o Senhor Jesus. E na reunião de hoje, o pastor iniciou, com uma busca pela presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo que, claro, deve estar conosco todo o tempo, porque quando alguém é batizado com o Espírito Santo está ali dentro dela o tempo todo. Ou seja, a presença de Deus está dentro dela. Então, aquele momento de busca, da gente estar ali em comunhão, junto com outras pessoas que têm a mesma fé que a gente, que estão ali como nossos irmãos da fé, irmãos em Cristo. Aquele momento é para nos reavivar na presença de Deus, para a gente ter mais dele dentro da gente, para a gente se conectar com o Senhor. Isso traz mais clareza espiritual, isso traz mais força na nossa mente, no nosso espírito. Isso aperfeiçoa a nossa fé, ou seja, isso é importante, Às vezes a gente passa muito tempo com a mente nas coisas dessa terra, nas coisas dessa vida, no dia a dia e tudo mais, que é as coisas que a gente tem que resolver aqui nesse mundo. Por isso que é importante a gente ter esses momentos lá na igreja, em casa também, mas na igreja é importante porque ali é o lugar que Deus ele preparou para os seus filhos estarem em comunhão, estarem aprendendo mais da palavra, buscando mais a revelação no Espírito, Porque ali, quando a gente está ali, sabe, na busca, às vezes tem aquele silêncio, sabe, fica só a música de fundo. Nisso daí, gente, quando a nossa mente está conectada com Deus, Ele vai nos revelando coisas, Ele vai falando com a gente, Ele vai trazendo à nossa mente aquilo que Ele quer falar pra gente. Ele nos toca, porque Ele está ali. Jesus está ali. Por que eu sei que Jesus está ali? Porque onde estiverem 2 ou mais pessoas reunidas no nome dEle, Ele estará presente. Então eu sei que Ele está ali. É uma verdade, está escrito, está determinado e acontece. Então, eu crendo nisso, eu sei que Ele está ali. E Jesus, Ele está ali fazendo o quê? Você acha que Ele está ali só olhando para você? Olhar por olhar, ele pode olhar do trono dele. Mas por que então ele diz, olha, se estiverem 2 ou mais pessoas reunidas no meu nome, ali eu estarei no meio deles. Você acha que Ele está ali no meio da gente, só olhando pra gente, olhando a gente orar? Não, ele com certeza está tocando na gente. A gente não sente no nosso físico muitas vezes, mas não é uma questão só de sentir, porque se fosse assim a gente não iria crer, então a gente não estaria mais ali, se a gente esperasse sentir alguma coisa. Tem momentos em que a gente sente um gozo, A gente sente uma satisfação, tem um certo sentimento às vezes, mas tem outras vezes que a gente não sente nada. Mas isso não quer dizer que Jesus não esteja ali tocando a gente. Então, imagina, é o toque dele acontece ali na nossa cabeça. Imagine Jesus tocando na sua cabeça ali naquele momento, não apenas na sua, mas de todos que estão ali, porque Jesus ele se revela para cada pessoa de uma forma pessoal, de um jeito pessoal. Então, são nesses momentos também, não estou dizendo que você não possa fazer isso em casa, mas na igreja é diferente, porque é aquele ambiente de concentração, você está ali
concentrado naquilo que você está fazendo. Você pode assistir um culto na sua casa, no conforto da sua casa, mas volta e meia pode ter alguém que chega de repente no lugar onde você está, no cômodo que você está, o telefone toca, alguma coisa acontece para tirar você do espírito. Essa é a questão, para tirar você do foco. Porque imagina se a gente foca naquilo que a gente está fazendo, a gente vai conseguir fazer bem feito, não é? Então, é necessário ter uma concentração para tudo que a gente vai fazer. Quando a gente quer fazer uma coisa bem feita, a gente quer ficar ali quietinho, a gente não quer nada de distração, nada que possa atrapalhar a gente, não é? Com Deus é a mesma coisa. Então, imagine você estar concentrado ali, naquele ambiente que é específico para isso. Você não vai fazer mais nada além daquilo. Não tem celular, não tem ninguém do seu lado que esteja interagindo com você para fazer outra coisa. Enfim, não tem outra distração. É você ali e Deus. Por mais que tenham outras pessoas ao seu redor, mas você tem hora que você esquece, né? Que tem gente ali. Então, é necessário, é importante a gente ter esses momentos. E essa questão do toque é incrível, é sobrenatural, porque por mais que a gente não sinta, mas Jesus está ali. Então, Ele com certeza está curando a gente de alguma coisa, está aliviando a nossa mente dos pensamentos alheios, está nos trazendo paz, porque Ele é o príncipe da paz. Então, se a gente busca a paz, se a gente busca o príncipe da paz, é justo a gente ter paz. Se a gente busca o Senhor da alegria, é justo a gente ter alegria. Enfim, se a gente busca todas as fontes de tudo que há de bom, que é Deus, então a gente vai ter isso dentro da gente. E a gente vai conseguir exprimir isso para outras pessoas, aonde a gente estiver. Então, considere isso. Considere estar na casa do Pai. Nem que seja um dia na semana, no domingo. Nem que seja, se você pode, 2 dias na semana, domingo, na quarta, no dia que a sua igreja tiver as reuniões. No caso, a minha tem todos os dias, mas tem esses dias especiais que são para a gente buscar o Espírito Santo, para a gente se fortalecer no Espírito, melhor dizendo. Então, hoje, quarta-feira, né, eu fui logo cedo, às 7 horas da manhã, numa igreja pequenininha aqui perto da casa da minha avó. E a palavra de hoje foi lá de Mateus 25, que fala sobre as 5 virgens prudentes e as 5 virgens nécias, que é o assunto desses últimos dias, né? Que estamos aí aguardando a volta do nosso Senhor Jesus e que Ele está cada vez mais próximo, mais perto, embora a gente não saiba o dia e a hora. Então, falando sobre essas 10 virgens, só vou dar uma explanada, certo? E trazer uma visão de fé para a sua vida, para você se preparar, e você e eu nos prepararmos ainda mais, e para aqueles que ainda não se firmaram com Deus, terem a oportunidade de firmarem esse compromisso antes que o Senhor venha, para que este possa ir morar com o Senhor eternamente, porque esse é o sentido da nossa vida. Estamos aqui aguardando a chegada do nosso Senhor, porque queremos uma morada eterna, queremos salvar a nossa alma. Essa é a questão. Não estamos aqui nesse mundo para viver uma vida pequenininha nesse mundo e depois morrer e acaba tudo. Não, isso é mentira do diabo, porque Deus nos fez para ser eternos. Somos eternos. Você vai viver para sempre, eu vou viver para sempre, toda a humanidade vai viver para sempre. Como Deus é eterno, Ele não cria nada que não seja eterno. Por isso Ele não exterminou Lúcifer, Ele simplesmente o expulsou do céu, e o destino dele já está traçado.
já está determinado, melhor dizendo. O destino dele é o lago de fogo e enxofre. Mas enquanto estiver tudo que Deus já determinou estiver para se cumprir, ele está aqui ceifando almas, querendo levá-las para o mesmo lugar que ele vai. Mas não fomos destinados ao lago de fogo e enxofre. Temos a chance, a oportunidade todos os dias de decidir morar no céu com Deus, morar na Nova Jerusalém com Deus. Esse mundo vai pegar fogo, essa terra vai pegar fogo, e somente quem se entregar ao Senhor Jesus, porque Ele é o único meio de salvação, é o único caminho, verdade e vida, somente através dele temos a oportunidade de voltarmos para Deus como verdadeiros filhos, e não mais uma criação, mas filhos. Então, capítulo 25 de Mateus vai ser só uma visãozinha. Uma visãozinha não, porque a palavra de Deus é grande. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Todas adormeceram, porque o noivo aparentemente estava atrasado, mas ele não está. Jesus não está atrasado. Ele vem na hora certa. Mas todas dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem, comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então aqui vamos pegar detalhes. Deus é Deus de detalhes. Então, virgens, lâmpadas, azeite. Tosquenejaram, adormeceram. Prudentes, nécias, ou seja, loucas. O esposo, à meia-noite. Hoje, na igreja, existem 2 tipos de virgens: as prudentes e as loucas, as nécias. As nécias são aquelas que estão despreparadas, são aquelas que estão levando com a barriga, são aquelas que estão ali na igreja, mas elas não estão buscando se encher do Espírito Santo. Elas não estão buscando viver pela fé na palavra de Deus. Elas não estão buscando se encher da palavra de Deus, que é o próprio Senhor Jesus, e Jesus é quem batiza com o Espírito Santo. O azeite é justamente isso. O azeite é aquilo que mantém a chama da nossa fé acesa. O Espírito Santo. E a gente mantém o Espírito Santo através da nossa fé. Então, uma coisa leva a outra. As 2 coisas estão interligadas. Então, o azeite, Jesus, ele sempre pega alguma coisa do nosso meio, assim, do dia a dia, para nos falar coisas espirituais. Então, o azeite representa o Espírito Santo.
O azeite faz a chama queimar. Porque antigamente, no Antigo Testamento, os sacerdotes do templo, do tabernáculo, do lugar santo, onde havia a presença de Deus, onde tinha um candelabro, a menorá ali de ouro puro, a menorá representa a presença de Deus. E os sacerdotes precisavam estar todos os dias alimentando as chamas do candelabro, das 7 hastes desse candelabro. Por isso que 7 é o número da perfeição de Deus. 7 representa a presença de Deus, no caso, é o número da perfeição dele. Então, os sacerdotes do templo estavam ali sempre alimentando aquela chama com azeite, para que a chama permanecesse acesa, para iluminar o lugar santo. Deus é luz, Deus é fogo. O altar de Deus tem fogo, fogo santo. O Espírito Santo é fogo, é movimento, é vida. Vida, luz, fogo, tudo isso tem um sentido espiritual. E Deus é isso, é movimento, é agir, é a gente estar sempre em movimento, é a gente não estar dormindo, é a gente estar aceso, a gente estar acordado. No mundo em que a humanidade está dormindo para as coisas de Deus, aqueles que realmente têm a presença de Deus estão acordados, estão enxergando aquilo que está acontecendo nas entrelinhas, estão enxergando aquilo que está acontecendo que ninguém está enxergando. Muitos podem estar enxergando as guerras, as desastres e tudo mais, mas muitas dessas pessoas que estão enxergando isso, elas não estão ligando para a sua alma. Então, a pessoa que está acesa, a pessoa que está acordada, ela está ligando para a sua alma. Ela está vendo tudo acontecer, mas ela sabe por que está acontecendo, porque Jesus está chegando. Então, conforme as coisas vão se intensificando, ela sabe, eu tenho que cuidar mais da minha alma, eu tenho que manter essa chama acesa, eu tenho que estar todo dia acendendo essa chama com azeite. Então, esse azeite vamos dizer, o azeite é a fé que vai manter a chama do Espírito Santo acesa dentro da gente. O azeite é o Espírito Santo que nos mantém vivendo pela fé. Os dois estão ligados. Tem que ter os dois. Porque a correria do dia a dia faz a gente ficar com a mente nas coisas dessa terra. Por isso que é importante a gente estar também no ambiente da igreja, buscando, se nutrindo. A igreja é para isso. É para a gente estar ali, se fortalecendo na fé, alimentando a chama do Espírito Santo. É para isso. Então, essas nécias, elas estavam dormindo para isso. Interessante que ele diz aqui que todas tosquenejaram e dormiram. Tardando o esposo, tosquenejaram todas. Mas ele diz assim, ó. Tosquenejaram todas, aí vírgula, e adormeceram. Então, realmente, todas adormeceram. Porque o tosquenejar é ficar cochilando, é ficar pescando. Mas elas adormeceram. Primeiro elas foram assim, cambaleando, depois adormeceram. Só que, quando chegou a meia-noite, aí todas as virgens se levantaram, elas levantaram. Mas as prudentes, elas foram prudentes por quê? Porque elas pensaram, eita, o noivo pode demorar. O noivo, eu não sei que hora ele vem. Então eu preciso levar comigo uma reserva. Então aí a questão da prudência. A questão da prudência, ela está na Bíblia. A gente ser prudente, a gente guardar coisas, a gente pensar
no futuro. Tem partes que a Bíblia fala pra gente não ficar ansioso com as coisas, com a roupa, com a comida e tudo mais. Mas a Bíblia também fala sobre preparação. Porque a salvação, ela não pode ser alcançada em um dia. Tipo, não preciso me preparar. No dia da minha morte, eu converso com Deus e vai dar tudo certo, eu vou ser salvo. Não é assim. Então, é uma preparação. A gente vive em preparação. A gente vive preparando a nossa alma para a eternidade. Para qual eternidade você tem preparado a sua alma? Você tem preparado a sua alma para ela ir para onde? É aí que você vê como você tem levado a sua vida. Se você tem buscado se preparar para Deus, ou você está se preparando só para ficar aqui nesse mundo e depois, quando morrer, você não sabe para onde vai. Essa é a questão. Então, a gente sempre está se preparando. Quando a pessoa vai casar, ela se prepara, não se prepara? O ser humano se prepara, às vezes, há 2 anos para poder casar. Outros se preparam para entrar na faculdade, para ter alguma coisa, para ter um emprego um dia. Outros se preparam para ter filho. Então, o ser humano está sempre se preparando para alguma coisa. E por que não pode preparar a alma? Porque muitos não creem, porque muitos não querem saber, porque muitos têm várias religiões, etc. Isso é só conversa fiada que o diabo coloca na cabeça de todo mundo para ninguém pensar no destino da alma. Para que no final, aquela pessoa que não se preparou, ele possa tomar para ele e levar para o inferno. A verdade é essa, você crendo ou não. Então, tem essa parte aqui é pra gente o quê? Tá se preparando. Tudo exige uma preparação, tudo exige um preparo. Então, essas virgens prudentes, elas se prepararam, elas pensaram, elas refletiram e decidiram levar azeite de reserva. O que é esse azeite de reserva? É os momentos que você passa com Deus, é os momentos que ninguém tá vendo nada. Às vezes não é nem só lá na igreja, é na sua casa também. Seus momentos de intimidade com Deus. É quando você medita na Bíblia, mais de uma vez, por exemplo. Você sempre está buscando fazer alguma coisa para o seu relacionamento com Deus. Você está buscando levar a palavra de Deus para alguém. Você está ajudando alguém de alguma forma. Enfim, você está inserido no reino de Deus e você está em movimento. Pensa assim, que você está se preparando, você está em movimento. Realmente, quando você vai viajar, você toda hora pensa em alguma coisa. Será que eu estou me esquecendo de alguma coisa? Será que eu tenho que botar mais alguma coisa na bolsa? É isso. Toda hora você para assim, eita, faltou aquele negócio ali. Aí você vai e bota. Então, é preparo, é movimento. Preparação, ser prudente, movimento. Então, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Meia-noite vai ser um momento que a maioria tá dormindo, né? A maioria tá dormindo e elas também estavam. Mas elas se prepararam, elas sabiam que elas iriam cochilar em algum momento. Esse meia-noite, a gente não sabe. Interessante que a Bíblia diz, né? Que é a meia-noite, mas ele diz, antes disso, que não se sabe a hora que o noivo vem. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Aí depois, isso é no capítulo 24. Aí depois, no capítulo 25, ele diz, mas à meia-noite ouviu-se clamor, aí vem o esposo. Então, a gente sabe assim, vai ser um momento que a gente pode estar esperando nesse momento. A gente só não sabe a hora exata, mas a gente vai estar esperando. A gente vai estar aguardando. E de fato, a gente vai estar. O mundo vai estar um caos, meu amigo. O mundo está bem perto de não ser mais o que a gente vê hoje. Por isso, o preparo.
Então, lembrando que o azeite é o Espírito Santo, junto, misturado com a fé, para manter a chama acesa. Um mantém a chama do outro, um faz parte do outro. Fé, Espírito Santo, fé. Que possamos nos manter até o fim. Amém? E não sejamos como essas virgens loucas. Loucas na Bíblia quer dizer que é a pessoa que não está ligando para a alma. Quando Deus chama alguém de louco, essa pessoa não está ligando para a alma dela. Então, não sejamos loucos, mas sim prudentes em tudo que a gente fizer. Nosso Senhor Jesus está chegando, está cada vez mais próximo, que isso possa alimentar a nossa fé, a nossa esperança de podermos estar com Ele na eternidade. Agora estamos buscando o Senhor aqui nesse mundo, mas em breve vamos estar adorando ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, diante dele, olhando nos olhos dele, vendo a face dele, como os anjos que assistem diante do trono de Deus. Amém? E se você não tem uma congregação, se você está desigrejado nesse momento, convido você para participar das reuniões lá da Igreja Universal do Reino de Deus. E eu recebi hoje esse convitezinho aqui, ó, que tem essa botijazinha aqui, essa coisinha aqui, que é pra gente estar convidando as pessoas para participar desse domingo, dia 15 de setembro, que vai ser a entrega de um pouquinho de azeite, que representa o Espírito Santo. Claro, esse azeite, assim como na palavra de Deus, fala sobre o azeite da unção, o óleo da unção. Se você for lá em Tiago, capítulo 5, não lembro qual é o versículo, não sei se é o 20, mas se você colocar aí no Google sobre quando uma pessoa tá doente, lá em Tiago, certo? Se eu não me engano é Tiago 5 mesmo. Quando a pessoa tá doente, ele diz assim: chame os presbíteros da igreja, unjam ele com o óleo da unção, e a oração da fé curará o doente. E se tiver pecados, seriam perdoados. Então, é um exemplo de que está na Bíblia, está confirmado na Bíblia, que o azeite da unção, quando consagrado, quando santificado, levado aos céus, apresentado a Deus, ele se torna um elemento que através da fé pode curar as pessoas. E a gente usa muito, e a gente já viu muitas curas pela fé no que está escrito na palavra, porque não é a questão do objeto, mas sim o que está escrito, porque o azeite Deus criou, a palavra Ele falou, ela tem que se cumprir. A palavra de Deus se cumpre na vida do que crê. Então a gente vai estar recebendo um pouquinho desse azeite da unção no dia 15 de setembro, no domingo. E se você quiser participar, se você quiser buscar a presença de Deus para sua vida, você está convidado. Amém? Deus abençoe a sua vida. Fique na fé. Fiquemos, aliás, busquemos a presença de Deus cada vez mais para dentro de nós. Busquemos pela fé. E Ele será conosco. Amém? Deus abençoe a sua vida. Esteja na casa do Senhor hoje mesmo, se você puder. Ou se você não puder, faça um esforço. Dê essa oferta para Deus. Faça isso e Ele vai se agradar de você. E aí, essa atitude de fé sua vai ser um pouquinho de azeite que você vai estar reservando para esses últimos dias. Imagine que cada atitude sua de fé é um pouquinho de azeite. Um pouquinho de azeite reservado, um pouquinho de azeite guardado, um pouquinho de azeite guardadinho aqui. Estou guardando esse azeite aqui, para que quando for no fim, eu esteja com a minha lamparina acesa, com o Espírito Santo dentro de mim, bem aceso, bem fervoroso dentro de mim. Amém? Deus abençoe e até a próxima.